A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro prevê investimentos de 50 bilhões de reais em 3 anos no setor de petróleo no estado. A gente lembra que o Rio é responsável pela produção de 80% do óleo brasileiro e a maior parte é retirada da chamada camada pré-sal. Priscila Yazbek, quais são os destaques desse estudo, então? Vamos lá, então esse estudo é a 6ª edição do Anuário do Petróleo e aponta uma expectativa de 50 bilhões de reais em investimentos no setor. Vou mostrar aqui na tela para o pessoal acompanhar nos próximos 3 anos, ou seja, 2021, 2022 e 2023. Com esses investimentos no setor de petróleo, o Rio de Janeiro seria capaz de gerar aproximadamente 63 mil empregos, isso só no setor de petróleo. O anuário também destacou que em abril o Brasil produziu quase 3 milhões de barris de petróleo por dia e aí com novos poços entrando em operação, a empresa de pesquisas energéticas, que é citada também nesse anuário, espera que o Brasil consiga produzir 5 milhões e 300 mil barris de petróleo por dia e consiga exportar 3 milhões e 400 mil barris desse total de 5 milhões. E aí, se essas projeções se confirmarem, o país poderia se tornar um dos 5 maiores exportadores de petróleo do mundo. E aí, um ponto importante do estudo é que a Firjan destaca que a perspectiva é que as ações combinem o uso de diferentes matrizes energéticas, já que a gente está com o mundo aí pensando bastante nessa questão de ESG, na agenda ESG, que é a agenda que considera aí os critérios sociais, de governança e sustentabilidade dentro dos investimentos. Então, o setor no mundo todo está passando por uma intensa transformação, com transição energética, e as petroleiras no mundo todo estão tentando também abrir as suas vertentes de investimento para conseguir encaixar também os investimentos em energia renovável. Então, temos aí um panorama interessante do setor. Essa já é a nossa segunda tela, mas mostrando aí investimentos para os próximos anos. Nesse caso aí são as petroleiras, né? Exatamente. Diante de tanto investimento, está valendo a pena no mercado investir nessas empresas, hein, Pri? Pois é, então, esse recorte aqui foi um recorte que foi feito pela Juliana Elias, do nosso site CNN Business, e ela mostrou que a gente tem várias opções que vão além da Petrobras hoje para os investidores que querem tentar surfar nessa onda aí do petróleo que está subindo bastante, inclusive lá fora. E aí vale falar que por causa do preço do petróleo, lá fora a gente tem essas variações aí positivas de quase todas as empresas, exceto 3R Petroleum e Domo. Vale falar que a Domo é a ex-OGX do Eike Batista, ela tenta se reerguer, mas é uma ação mais considerada micada, ou mico, como o mercado diz aí no jargão, então está com uma baixa aí de 38% no ano. Já as outras estão com uma alta aí, com destaque para a PetroRio, que chegou a subir 28%. A diferença delas para a Petrobras é que a Petrobras ela já é uma empresa mais madura, ela responde pela maior parte da produção de petróleo do país, e as outras empresas, por exemplo, Enalta, PetroRio, a 3R, são empresas que elas já exploram poços que já estão maduros. Então, com isso, elas entram na fase final de exploração do petróleo. E aí eu conversei com alguns analistas para chegar a uma análise. Eu, como jornalista, não posso analisar as ações, para falar o que vale a pena aqui dentro desse cardápio de petroleiras. E aí o que eles disseram é que a Petrobras é uma ação mais defensiva, é uma ação que oscila menos, porque é uma blue chip, é uma grande ação, tem muitos investidores, é muito líquida no mercado. Já as outras, elas podem ser um pouco mais arriscadas, mas isso também pode ser sinônimo de maior ganho. Aí eu falei com o Pedro Lang, que é da Valor Investimentos, e ele falou que na ordem ele prefere Petrobras, aí depois vem PetroRecôncavo e depois a 3R Petroleum, diante das estimativas de que 3R Petroleum e PetroRecôncavo façam investimentos, estão com dinheiro em caixa. E aí, sobre Petrobras, a única ressalva que os analistas fazem, tem muitos analistas que gostam da Petrobras, acham que a empresa pode subir aí no médio e longo prazo, mas fazem aquela ressalva que todo mundo sabe, que é a ressalva sobre os riscos políticos, já que com o preço da gasolina subindo bastante, vira e mexe a gente tem algum risco aí de intervenção sobre a política de preços da empresa, e isso acaba afetando as ações que ficam oscilando um pouquinho mais do que deveriam por causa desse risco político. Obrigada, Pri, pela sua participação, mais essa aqui no Live CNN.